gratidão a Deus pela vida de todos os que me antecederam aqui. Dada a exiguidade do tempo, eu não vou citar os nomes, mas oro a Deus para que de alguma forma a minha participação seja significativa, embora pequena. Eu estou me sentindo assim, que a gente podia parar por aqui, na verdade. Eu ouviria a dupla cantando até 11 horas, meia-noite, mas nós cremos que Deus ainda tem uma palavra conosco. Eu quero pedir assim a máxima da atenção de vocês. Eu não vou me prolongar muito, como o pastor Jessé disse. Eu sou pastor de igreja, eu sei como funciona a questão do evento. Nós estamos numa noite de encerramento e assim é bem delicado a questão do tempo, e eu não sou de abusar de liberdade. Então eu vou compartilhar com vocês uma breve reflexão dentro de rápidos minutos, mas eu preciso da máxima da atenção de todos, amém? Que qualquer movimentação a partir de agora seja apenas de glória a Deus e aleluia, amém? Isaías capítulo 6, a partir do versículo 1, que diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. O Judá está doente. As feridas atingiram a ponta dos pés ao alto da cabeça. Um conhecimento superficial do Antigo Testamento lhe dará a condição de saber que a crise é sistêmica. Ela atingiu os diferentes departamentos da nação de Judá, logo após a morte da maior esperança da nação, que o versículo 1 nos informa. Uzias está morto, o país está de luto, e a crise atingiu a nação de forma volumosa em todos os seus departamentos. Quando o texto diz no ano da morte do rei Uzias, o texto está dizendo muito, mas muito mais do que os nossos olhos conseguem perceber. Ao nos inserir dentro do contexto histórico em que Isaías está envolvido no capítulo 6, a gente percebe o quanto o país está extremamente comprometido com as crises que solapam as suas estruturas. No ano da morte do rei Uzias, é óbvio que não haveria possibilidade de destacar aqui todas as crises que a nação de Judá viveu após a morte desse rei. Falar sobre crise hoje é muito comum,
até porque a crise existe desde que o mundo existe. Não é possível destacar por razões óbvias. Primeiro, não há tempo suficiente na tentativa de expressar todo o conteúdo que está envolvendo o capítulo 6. Segundo, há limitações por parte do orador de perceber todas as crises que provavelmente atingiu a nação. Mas não fugindo da responsabilidade, eu gostaria de destacar pelo menos as principais, que se tornará a coluna dorsal para a nossa reflexão. Quando o rei Uzias morre, a primeira crise que se instala na nação é a crise política interna. Me parece que isso é um caminho óbvio, porque quando um rei morre, o trono fica vazio e alguém precisa substituí-lo no exercício do seu poder. Alguém pode dizer assim: mas pastor, não há mal nenhum na ideia de substituir o governo central de um rei, porque nós estamos na dispensação da monarquia. E eu concordo com você que não há nenhum problema quanto a substituir Uzias. Afinal de contas, Uzias está morto e o texto está nos deixando a par dessa situação. O problema não está na substituição do rei, até porque um trono vazio pode fazer com que a nação se torne uma anarquia, sem um governo soberano, absoluto e central. O problema é que, com a morte do rei Uzias, os reis que substituíram esse monarca foram reis que não levaram Deus tão a sério quanto deveriam levar. Se você olhar para os seus sucessores, esses reis conduziram o povo à idolatria e permitiu que a nação caminhasse no distanciamento do centro da vontade de Deus. Eu não vou destacar todos, mas a exemplo, talvez os piores foram o rei Manassés e Rezim. Rezim foi um rei extremamente prejudicial para a saúde da nação. Ele conduziu o povo a uma idolatria sem fim e o povo começou a pagar os danos da agonia de uma vida distante do centro da vontade de Deus. Como se não bastasse a crise política interna, uma segunda crise vai se desencadear, porque Deus precisa despertar a atenção do seu povo. Você está me ouvindo? Diga amém. Amém. Deus precisa despertar a atenção do seu povo. Qual era a forma que Deus trabalhava? Deus levantava os seus profetas, e aí eu digo a vocês aqui, com muito temor e tremor, o profeta era esse indivíduo que apontava o dedo para o rosto do povo, e sem nenhum medo, sem nenhum temor quanto à reação desse indivíduo, destacava aquilo que eles precisavam melhorar. Os profetas do Antigo Testamento não têm muita semelhança com os profetas do século 21. Os profetas do Antigo Testamento eram homens que o povo não queria ouvir. Hoje a gente quer ouvir profeta. Percebam como é antagônico a ideia do perfil do ministério profético. O profeta era a luz de alerta de Deus, aquele que destacava os caminhos tortos que o povo estava percorrendo. Os profetas normalmente foram homens destinados a viver em estilos de vida solitárias, não tinham influência palaciana, não andavam de mãos dadas com o rei, nem com gente da alta sociedade. Esses eram os profetas. Os profetas não tinham aliança palaciana. Os profetas, eles estavam ali para cumprir e executar na plenitude a vontade de Deus, segundo a sua determinação. Esses eram os profetas, e através dos seus profetas Deus vai destacar o povo, dizendo: eu vou permitir aí um tempo de disciplina caso vocês não se arrependam. E aí Deus começa a preparar um cenário, o próprio Deus começa a levantar uma crise política externa, na junção de duas nações. O rei de Israel começa a se unir com o rei da Síria, e eles começam a planejar uma invasão a Judá. Qual era o objetivo de Deus com esse plano de invasão a Judá? Que quando o rei de Judá soubesse acerca do plano maquiavélico que estava sendo armado para invadir Judá, destruir a cidade, destruir o povo, roubar
todos os seus bens, eles se voltassem para Deus, corressem para os seus pés, dizendo: ó Eterno, nós precisamos da tua misericórdia. E então cumprir-se-ia a palavra que, se o Senhor não vigiar a casa, em vão irá guardar o sentinela. Esse era o objetivo de Deus, uma crise política externa, para que o seu povo sentisse no mínimo medo dessa invasão e então buscasse refúgio, guarita, socorro nas mãos do Todo-Poderoso. A segunda crise, então, é a crise política externa. A crise política interna é desencadeada porque o trono está vazio. Os reis que substituíam Uzias vão conduzir o povo à idolatria. Ao conduzir o povo à idolatria, Deus precisa trazê-los de volta. E o método que Deus usa é a crise política externa. Só que ao invés do rei de Judá, ao ouvir acerca do plano de invasão que teria na nação, ao invés dele correr para os pés do Eterno e dizer: precisamos que as mãos do Todo-Poderoso nos guardem, ele vai para uma outra nação, porque ele não tinha poderio bélico para guarnecer as entradas e as saídas da cidade. Ele vai para uma outra nação, ele vai para a Síria, e na Síria ele faz uma reunião com o seu rei, dizendo: nós precisamos de proteção. Há um plano sendo arquitetado contra nós e nós não temos como nos defender. E aí o rei da Síria prontamente resolve atender. Acampa o seu poderoso exército em torno da nação. Só que esse exército custa os cofres públicos do país, porque não existe aliança política que não gere custo à nação que está sendo beneficiada. Então agora o rei de Judá precisa pagar para que o exército da Síria proteja-os, e esse dinheiro começa a sair em grande volume. Da onde sai esse dinheiro? Esse dinheiro sai dos cofres públicos. E os cofres públicos, eles são preenchidos com o dinheiro de quem? O povo. Quando o dinheiro começa a sair em grande volume, ele precisa repor esse dinheiro. E para repor esse dinheiro, ele necessariamente vai aumentar os impostos. Os impostos começam a se tornar abusivos. Pasmem os senhores, eu não estou falando do Brasil, eu estou falando de Judá, embora seja semelhante. E começa a aumentar os impostos para que o dinheiro dos cofres públicos sejam repostos. E então uma terceira crise começa a atingir o cenário da nação de Judá. A terceira crise, além da política interna, além da política externa, a terceira crise é a crise econômica. A desigualdade social começa a ficar evidente no seio do povo. Quem era poderoso continua sendo poderoso, mas quem era fraco vai enfraquecendo ainda mais. Quem é rico começa a preservar seu patrimônio, mas quem é pobre começa a perceber o pouco que se tem esvaindo pelo vão de seus dedos. A terceira crise é a crise econômica. Como se não bastasse a crise política interna, externa e a econômica, o povo então começa a viver as duas piores crises. E aqui eu peço para que você redobre sua atenção. O povo começa a viver uma crise de moralidade, crise moral. Era mais ou menos isso aqui. O povo havia perdido a noção de absoluto. O povo começou a abraçar uma ética flácida, uma ética situacional. O próprio profeta Isaías, no capítulo 5, vai destacar isso. Não sou eu que estou dizendo, não é a filosofia que diz, não é Aristóteles, Platão, Nietzsche. Estou falando da Bíblia, capítulo 5 do livro do profeta Isaías. Isaías vai usar a seguinte comparação: o povo havia perdido de forma tão drástica a noção de moralidade, que eles olhavam para a escuridão, pastor Gessé, e diziam assim: como está claro este ambiente. Mas ao deparar-se com a escuridão, eles diziam: meu Deus, olha a luz. Há uma confusão moral. A luz para eles é trevas e a trevas é luz. Eles estavam confusos moralmente de uma forma tão aguda que, ao sentir o gosto do doce na boca, eles diziam: está amargo. Mas ao sentir o gosto do amargo, eles diziam: está doce. O povo havia perdido de forma tão drástica a noção de moralidade que eles estavam confundindo giló com mel. É isso que Isaías está dizendo. Perdeu a noção de absoluto, abraçou uma ética flácida, situacional. Judá está caído pelos seus pecados, o que não é uma novidade. Ao olhar
história da humanidade, os grandes impérios caíram pelos seus pecados. Roma caiu pelos seus pecados, mas nós estamos falando do povo eleito, a nação escolhida, o sacerdócio real. E é por isso que Deus, na tentativa de resgatá-los, vai levantar um homem com o nome de Oséias, que no capítulo 14, versículo 1 vai dizer: a nação de Judá, volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, enquanto há tempo, porque pelos teus pecados estás caindo. Eu estou sentindo uma comunhão com o Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Além da crise moral, quarta crise, eles vão viver um declínio espiritual. O povo havia perdido completamente a sensibilidade pela presença do Eterno. É tão grave o declínio espiritual que o próprio profeta vai dizer que o boi reconhecia a voz do seu dono, mas Judá já não reconhece mais a voz do seu Senhor. Já não há mais distinção, a ovelha já não conhece mais a voz do pastor, e se não conhece mais a voz do pastor, não tem como atendê-lo. Declínio espiritual. E a despeito de todo esse marasmo, vocês querem saber o que mais me incomoda? O que mais me incomoda é que, a despeito de toda essa realidade crítica, de crise política interna, crise política externa, crise econômica, crise moral, crise espiritual, o povo ainda tentava manter as aparências. O culto continuava acontecendo, o sacrifício continua sendo ofertado no altar do sacrifício, os levitas continuam tocando, o pregador continua pregando, o pastor continua pastoreando, o coro continua sendo regido, a escola dominical continua do mesmo jeito, mas está tudo sendo encapuçado por uma realidade religiosa externa. O coração está distante, e a Bíblia alerta para esse perigo das reformas externas sem transformação interna. Houve um dia que o povo começou a humilhar-se diante do Eterno, rasgando as suas vestes, e Deus vai olhar e dizer assim: não, vocês confundem os homens, a mim não tem como enganar. Eu não quero um arrependimento de fora para dentro, eu quero um arrependimento de dentro para fora. As vestes não precisam ser rasgadas enquanto os corações não forem derramados. Eles estão tentando manter as aparências de uma religiosidade externa. A gente consegue enganar pessoas, você consegue enganar gente, pessoas que estão à sua volta, o pregador, o pastor, o líder. Enganar Deus jamais. E Deus se incomoda com essa realidade, porque para além de fazer o certo, nós precisamos fazer com as motivações corretas. Tem gente mantendo uma relação externa com Deus sem nenhum índice de comprometimento interno, e Deus percebe essas coisas. É tão verdade que Ele vai levantar um homem com o nome de Malaquias. Você já ouviu alguém pregando sobre Malaquias? A gente lê Malaquias 3:10, que é o nosso texto áudio do ofertório, mas ninguém tem coragem de falar sobre Malaquias. Você sabe por quê? Porque Malaquias não olha para o muro do vizinho, Malaquias olha para dentro de casa, vai na sala de casa, levanta o tapete e diz: tem sujeira aqui dentro. E enquanto a gente não limpar a sala de casa, não tem como reparar a casa do vizinho. Se você nunca reparou o que Malaquias diz, eu vou te dar uma síntese do livro do profeta Malaquias. A síntese é essa daqui, olha: se for para continuar, isso é Deus falando na boca do profeta, se for para continuar do jeito que está, esse culto de aparências, aonde vocês ficam comigo dentro da igreja, mas se divorciam
em que a crise política interna atingiu a nação. Quando o texto diz, no ano da morte do rei Uzias, o texto está dizendo assim, no ano em que o cenário externo era horrível. No ano da morte do rei Uzias, o texto está dizendo, no ano em que a economia estava profundamente comprometida por causa dos impostos abusivos. No ano da morte do rei Uzias, o texto está dizendo, no ano em que o povo havia perdido a noção de moralidade. No ano da morte do rei Uzias, o texto está dizendo, no ano em que o povo estava vivendo um declínio espiritual e as suas vidas estavam distantes do centro da vontade de Deus. Mas daí vem uma vírgula, não vem um ponto. Se você não der glória a Deus, em nome de Jesus eu paro de pregar. Vem uma vírgula, e a vírgula diz assim, olha, eu olhei para o alto e vi o Senhor. Aqui embaixo, eu decidi tirar o meu olhar da horizontal e foquei no vertical. Os céus se abriram. Eu gosto do Isaías, você sabe por quê? Porque o Paulo diz assim, olha, eu conheci um homem que foi ao terceiro céu e ele ouviu, gente, ele não viu, ele ouviu coisas que não convém contar ao mortal. Ele disse, eu fui, ouvi, mas não vou falar para ninguém. O Isaías não precisou ir, só olhou, o céu abriu e ele disse, vou contar para vocês, meu filho. O Isaías é gente boa demais. Eu vou contar tudinho. E o que foi que você viu, Isaías? Eu vi Deus. Que é onde ele estava? Assentado em um alto e sublime trono. Você já viu alguém preocupado com alguma coisa? Alguém preocupado com alguma coisa? A crise atingiu a nação aqui, está uma bagunça, a economia balada, crise política interna, externa, crise moral, crise espiritual. Isaías está dizendo, eu vi Deus. Assim. As coisas saíram do seu controle. Eu tenho uma resistência com crente. Como o pastor Gessé disse, eu venho pastoreando igreja desde os meus 21 anos de idade. Tem 11 anos. Eu tenho um pavor de crente que entra dentro do gabinete pastoral dizendo assim, pastor, é tanta luta que eu não sei mais nem se Deus não está vivendo. Se Deus está fazendo alguma coisa com relação. A ideia dele me parece que Deus em algum momento, sobre as rédeas da história da humanidade, Deus dormiu. E aí veio o diabo, assumiu as rédeas, fez uma bagunça aqui embaixo. Quando Deus acordou, tem um monte de coisa para resolver. Glória a Deus! Aparentemente, as coisas estão fora do controle, mas Isaías está dizendo, ele está no trono. Aleluia! E o trono significa governo, regência absoluta sobre todas as coisas. Olha Deus no trono. Você perdeu o controle aqui, Deus está lá no trono, assim, ó. Que é isso? É Deus regendo a história da humanidade. Isaías está dizendo, no momento da crise, tira os olhos da bagunça que está armada aqui embaixo. Para pro alto, e lá em cima tem o quê? Tem o Deus, o controle de todas as coisas.
Eu vi serafins. Serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 sobre o rosto, com 2 sobre os pés e com 2 voavam e clamavam uns aos outros, dizendo: Kadosh, 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 Yahvé Sabaoth. Santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. Preste atenção nisso aqui. Aqui tem um problema para a gente resolver. Porque Isaías está dizendo: eu vi seres angelicais. E esses seres tinham 6 asas, com 2 sobre o rosto em sinal de reverência, com 2 sobre os pés, um sinal ao respeito à missão da igreja, e com 2 voavam como sinal de liberdade e adoração. Preste atenção nisso aqui. Mas esses seres estavam acima de Deus. E aí a gente tem uma contradição aqui, porque a Bíblia fala de um ser de luz que quis erguer o seu trono e estabelecer sobre a altura do trono do Altíssimo e ser semelhante a ele. E por intentar isso no seu coração foi expulso de lá, e junto com ele uma 3ª parte dos anjos. Aí eu te pergunto: mas se um que quis estabelecer seu trono, e ele não quis ser maior do que Deus, ele quis ser igual a Deus, e por querer ser igual a Deus foi expulso de lá, Isaías está dizendo: eu vi seres acima do trono de Deus. Se você procurar do Gênesis ao Apocalipse, não tem nenhum episódio, nenhum registro de alguém que tenha visto coisa semelhante. Um ser acima do trono de Deus. Tem um problema. Ou nós estamos diante de um Deus que está se contradizendo nas suas diretrizes e princípios, ou a gente vai mais a fundo e descobre o que significa o poder da adoração. Prestem atenção nisso aqui. A adoração nunca teve por intuito elevar o indivíduo, porque a adoração é prosqueneu, é a ideia de humilhar-se, de sair da posição de destaque e dar lugar àquele que é merecedor em seu nome. A adoração é a humilhação, é a completa anulação do eu. A adoração não está ligada simplesmente à manifestação externa do louvor, do glória a Deus. Isso são elementos da adoração. A adoração intrinsecamente é o que Paulo disse quando falou sobre o culto racional. Ele disse que a adoração está ligada à entrega da nossa soma. Soma no original do grego quer dizer a integralidade do ser, mente, corpo, alma e espírito. É por isso que o Evangelho contradiz todas as diretrizes do mundo lá fora. Porque o mundo lá fora diz: se sua mente diz que você é um homem no corpo de uma mulher, mude o corpo. Não é isso? Porque você precisa ser dominado pela sua mente. Aí Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Você não pode ser dirigido pela sua mente. A sua mente precisa ser transformada. O mundo diz assim: olha, se a sua mente diz que você é, então mude o corpo. Paulo diz: não, se a sua mente diz o que você é, o que a Bíblia diz que você é, e está contradizendo aquilo que a palavra de Deus diz, então transforme a mente pela renovação do entendimento. Você não pode ser governado pela sua mente. Alguém pode dizer assim: mas me dá a resposta do que eu faço com o corpo. Porque enquanto o mundo diz que se a mente determinar, você muda o corpo, a Bíblia diz assim: olha, não, se a mente determinar aquilo que contradiz o que as Escrituras dizem, então você renova a mente e o corpo, pastor. O corpo, Paulo diz, você joga ele na fogueira. O corpo, você apresenta ele como um sacrifício vivo e agradável. Adoração. Preste atenção nisso aqui, ó. A adoração nunca teve o poder de elevar o indivíduo. É a ideia do indivíduo sair da posição de destaque e atrair quem merece. Preste atenção. Então a adoração não eleva, a adoração atrai. Vamos lá? A adoração não eleva, a adoração atrai. Preste atenção. Como que funcionava o culto no Antigo Testamento? O culto no Antigo Testamento funcionava mais ou menos assim, olha. O sacrifício estava sendo oferecido, os levitas estavam entoando, o povo estava do lado de fora, clamando pela expiação de seus pecados. Então, sinal de que Deus havia recebido o culto é que uma nuvem pairava sobre o templo. Quando a nuvem pairava sobre o templo, havia quebrantamento no meio do povo, dizendo:
Deus chegou. Ele chegou para receber nosso culto. A fumaça subia e invadia e se misturava com a nuvem. E aquilo era sinal que a glória de Deus havia sido atraída pela adoração do sacrifício. E ele estava recebendo o sacrifício por expiação do pecado. Preste atenção, a adoração não subia ao céu. Era o céu que descia para receber a adoração. E você der glória a Deus agora, eu faço um apelo para você aceitar Jesus de novo. Partindo do princípio que a adoração não tem poder de elevar, tem poder de atrair, a gente resolve o problema dos serafins acima do trono. Presta atenção. Serafins, trono. Vamos lá? Serafins, trono. Olha a adoração. Olha o trono, olha o trono. Mas aí está dizendo assim, olha, enquanto eles diziam santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, as bases do limiar se moveram. Do trono também está dizendo que a adoração mexe. Eu vou te entregar uma senha. Você que entrou aqui essa noite no encerramento dessa conferência, precisando de alguma coisa, nem peça, o céu conhece a sua necessidade. Eu quero te convidar, adore, porque o trono
microfone para o pastor. Você vai dizer para mim assim: pastor, mas você só tem base no Antigo Testamento. Atos capítulo 16, versículo 25. Eles estão presos, sofreram açoites durante todo o dia. Eu não sei se a minha flexibilidade vai me permitir fazer isso. Seus pés estão presos no tronco, as suas mãos também. Essa era a posição, o que dificultava o louvor, porque nessa posição, quem é cantor aqui, está aí o pastor, o diafragma está preso. Eles estão aqui, não tem o que fazer. Bateram nos adoradores, açoitaram seus corpos, mas eles descobriram perto da meia-noite que a alma está livre. Não tem o que fazer, tem. Vamos cantar. Vamos cantar agora. Que eles cantaram, mas talvez eles poderiam ter cantado assim, dizendo: meu Deus, os pés estão presos. Perto do que ela está. E a Bíblia diz que um dos serafins pegou uma brasa viva, acesa do altar de Deus, com uma tenaz, era um alicate de um ferreiro. Ele foi lá e pegou uma brasa viva, desceu e tocou o lábio dos profetas, dizendo: por onde entrou o pecado é por onde vai sair. Você foi purificado e os teus pecados foram perdoados. Preste atenção, depois do trono se morrer, depois das bases do limiar se morrerem, houve salvação e transformação. Olha o que vai acontecer em Atos 16, 25. De repente houve um terremoto e as bases da cadeia se estremeceram, as portas se abriram e o carcereiro disse: vai morrer, não vai morrer não. Paulo se levanta e diz: hoje chegou salvação para a tua casa, porque hoje há adoração. Jesus, de pés em nome de Jesus. Você pode pegar na mão desse irmão que está do teu lado, nós vamos orar. É encerramento de congresso. Oh Espírito Santo de Deus. Você crê que enquanto você está derramando lágrimas aqui, Deus pode estar movendo a sua causa? Você crê que enquanto você está adorando aqui, Deus pode estar colocando uma assinatura naquele espaço branco, naquele papel que precisa ser arrancado? Você crê que enquanto você está adorando aqui, Deus pode estar mudando o diagnóstico médico, aquele diagnóstico que deu positivo, Deus está mudando esta noite enquanto você adora?
trono estão sendo mexidas ao seu favor. Enquanto você adora, Deus está transformando aquele coração de carne, de pedra que ficou lá em casa. Enquanto você adora, Deus está cuidando da saúde espiritual da vida dos teus filhos. Enquanto você adora, Deus está abrindo a porta que estava fechada. Enquanto você adora, Deus está abrindo a porta que estava fechada. Eu vou repetir: enquanto você adora, Deus está abrindo a porta que estava fechada. Abre a porta. Só o som da adoração da igreja. Enche esse lugar de adoração. Enche, enche, enche. Enche esse lugar de adoração. Enche. Volte a sentir alegria no teu espírito, porque Deus me trouxe lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para dizer a você: não saiu do controle dele. Você perdeu o controle, mas ele continua no trono, regeu a história da tua vida, e ele não vai dar por perdido aquilo que ainda não terminou. Ele vira uma página hoje e abre um novo capítulo para a tua história, aonde o diabo achou que havia terminado. Agora receba renovo espiritual da parte de Deus. Ministre nos nossos corações do Espírito Santo. Renove vidas. Restaure as forças. Faça o seu querer. Amém. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória, Pai. Não te detenhas,
e as batidas do teu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece mais. Ele viu e sabe. Com Deus agora, não espere mais nada. Sai do teu lugar porque eu quero orar com você agora. A festa está acabando agora. Isso, venha, Tito, venha. Aleluia. Bata a palma para Jesus, bota a palma. Eu quero mais. Tem mais alguém para Jesus? Tem mais alguém para Jesus? Deus abençoe, filho. Mais alguém vem? A noite é sua, vem. Eu estou encerrando mesmo. Eu estou te dando um segundo para você sair daí. Se mova daí agora. E vem porque Jesus está te chamando. Não é pelo que o homem está te chamando, é a voz de Deus. Se ouvires a voz do Senhor, não me sai dos nossos corações. Se você está ouvindo o Espírito Santo, eu não tenho mais tempo a perder. Você está colou o horário de tudo agora. E você também chega. É a hora de você fazer uma aliança. Sai correndo. Onde está você? Eu quero orar por você. Venha. Cadê você? Jesus está te chamando agora. Vem consertar a tua vida. Vem botar tudo no altar. Eu estou te chamando agora. Vem.